Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Seja bem-vindo, esta é a Rádio do Rei. Ouça e divulgue. Rádio do Rei. Louvado seja Deus para sempre, glorificado seja o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender da localidade ou fuso horário na qual você se encontra, seja ao vivo na Rádio do Rei neste momento, ou seja através da transmissão que nós disponibilizamos no canal no YouTube, canal Alguém Se Importa com Você. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus, é graças a Deus que Ele nos concede mais uma oportunidade de estarmos buscando a Ele enquanto se pode achar, invocando-o enquanto Ele está perto. É assim que a palavra de Deus nos afirma em Isaías capítulo 55, versículo 6. Louvado seja Deus por mais um dia, louvado seja Deus por mais uma chance e louvado seja Deus por mais uma oportunidade. Graças a Deus, quero te convidar, meus irmãos, vamos fazer aqui uma oração para darmos início ao nosso devocional online. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. A oração é a chave da vitória. Vamos orar? Vamos orar? Pai querido e amado, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todo o universo, que em Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, na qual o Senhor, meu Deus, amou o mundo de tal maneira, que enviou o melhor que o Senhor tinha. E hoje eu declaro que o melhor de Deus já veio, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai querido e amado, te agradecemos, ó Deus, somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido e amado, agradecemos pelo Teu amor incondicional, pela Tua misericórdia que vai de geração em geração, pela Tua bondade, pela Tua longanimidade, Tua paciência para conosco. Pai querido e santo, agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, meu Deus, e a oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Pai querido e amado, que tudo, meu Deus, continue sendo para a glória do Teu nome, o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido e amado, apresentando minha vida, minha esposa, minha família, apresentando meu irmão, minha irmã, Fernanda, Kleber, sobrinhos, sobrinhas, Pai querido e amado, vizinhança, cada lar, cada casa, família da minha esposa, meu Deus, cunhado, sogra, Pai querido e santo, apresentando a Deus, cada, meu Deus amado, Deus querido, familiar, representados, meu Deus, através de nós, através do irmão, da irmã que nos ouve, que ora junto conosco agora neste momento, e que ouvirá, meu Pai, posteriormente nas gravações. Pai querido amado, santo e poderoso, pedimos, ó Deus amado, que o Senhor continue nos abençoando e nos alimentando, meu Deus amado, com a Tua gloriosa palavra, palavra viva e eficaz, ó Deus. A palavra diz também, meu Deus, em Mateus capítulo 4, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai querido amado, pedimos, ó Deus amado, que o Senhor continue, meu Pai, dando-nos sabedoria e entendimento, conforme, meu Deus, Salomão disse, meu Pai, no provérbio 1 e 2, que o provérbio, meu Deus, ele traz sabedoria e prudência, mas são, meu Deus amado, palavras escritas pelo homem, mas, meu Deus amado, iluminadas
inspiradas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Pai querido amado, sabendo, meu Deus, crendo na convicção da fé, que são palavras de vida eterna, são, meu Deus, sabedoria celestial, sabedoria espiritual, não são apenas inteligência humana, meu Deus, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus, a Tua palavra, Senhor. Pai querido amado, a Tua palavra de poder, que também nos traz poder a partir do momento que internalizamos esta palavra em nós e praticamos este poder no nome santo do Senhor Jesus Cristo, de acordo também com a nossa fé. Pai querido amado, pedimos, ó Deus amado, a Tua bênção neste momento. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção para o decorrer do dia, da tarde e da noite. Se for da Tua vontade, se eu permitir, meu Deus, conforme Tiago capítulo 4. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo, Pai amado. Deus querido e santo, mais uma vez te agradecendo. Ó Divino Espírito Santo, toma à frente a direção, seja conforme a Tua vontade, para que o nome de Deus, em nome de Jesus, seja glorificado na unidade do Teu Santo Espírito. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Vamos ouvir uma canção e já nós voltamos com a gloriosa palavra do Senhor. Não sai não, tá, irmão? Fica aí. Glória a Deus. Vamos buscar o Senhor juntos aqui, amém? A bênção e a vitória é garantida pelo sangue e pelo nome do Senhor Jesus. Até já. Com você e sua família. Rádio do Rei. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Seja bem-vindo, esta é a Rádio do Rei. Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte.
Sinto o rio fluir através de você. Esse rio passeia por aqui. Deixa ele fluir. Deixa o rio fluir. Quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Deixa fluir. Eu quero beber de tua. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Mais uma vez, vai. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Sinto fluir. A rádio que toca louvores. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Quero ler aqui, irmãos, se você puder também, acompanhe na tua Bíblia, no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 16. Miqueias, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. A epígrafe, e eu me encontro aqui com a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. A contenda do Senhor com o seu povo. As maldades de Israel. Deus não terá compaixão. É o que está escrito aqui, na epígrafe. Deus não terá compaixão diante das maldades de Israel. Versículo 1 diz assim: ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim? Certamente te fiz subir da terra do Egito,
e da casa da servidão. Te remi e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou. Ainda há na casa dos ímpios tesouros de impiedade, e Efa pequeno, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não limparás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assombio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Aleluia. Misericórdia de Jesus. E aqui termina a leitura do capítulo 6 do livro do profeta Miqueias para a nossa reflexão. A Bíblia esclarece. Sabemos, irmãos, que Deus é fiel. Deus é fiel. Algumas músicas gospels, sei lá, música de crente em geral, traz em suas letras um egocentrismo
é muito eu, muito homem, muito ser humano. Quando na verdade alguma música que se denominaria louvor é para louvor daquele que é superior a nós, ou seja, Deus, e não louvor ao homem. Em algumas canções vai dizer que Deus é fiel a nós, Deus é fiel a mim. Não. Negativo, prejudicada essa interpretação. Deus é fiel à sua palavra. Você lembra a palavra de Deus quando diz que Deus não é homem para que minta? Números capítulo 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Essa é a fidelidade de Deus para consigo mesmo. Porque Deus é aquele que tem palavra. Não estou falando de um Deus que tem Bíblia. Não. Deus é o Deus da Bíblia? É. Mas eu estou me referindo a um Deus que tem palavra. E coisa boa é quando alguém tem palavra. O que é alguém que tem palavra? É alguém que diz uma coisa e faz o que diz. É alguém que prega uma coisa e vive o que está pregando. Deus tem palavra? Por que Deus tem palavra? Porque Ele promete e Ele cumpre. Deus não fala por falar. Deus não lança palavras ao vento sem propósito. Até porque toda a palavra lançada, ela tem um endereço. E ela haverá de produzir o fruto na qual o Senhor a enviou. E Ele espera. Então Deus é aquele que cumpre o que promete. E não deveríamos trazer apenas para um entendimento romantizado. Não. Porque alguém vai dizer que Deus é fiel e cumpre tudo o que promete em relação às bênçãos materiais, em relação às bênçãos na família, em relação às bênçãos no casamento, em relação às bênçãos no trabalho, na vida financeira, na moradia, nos bens materiais. Não só isso. Deus é fiel nas suas promessas. Ele prometeu, se foi Ele mesmo que prometeu, Ele mesmo se encarrega de cumprir. Agora, e as outras promessas que a gente considera não tão boas? Porque tudo de Deus é bom. Quando Deus promete o peso, quando Deus promete a sentença, e quando Deus promete o castigo, ora, da mesma forma que talvez eu possa ser alguém conveniente e aceite só o que é bom, e o que parece não ser tão bom assim. Ora, quem disse não foi o homem, que Deus não é homem para que minta nem filho do homem que se arrependa. Tudo que Ele disser, Ele vai cumprir. Ou seja, se for bênção é bênção, se for castigo é castigo, se for vara é vara, se for peso é peso, se for sentença é sentença, e se for colocar alguém na balança, vai ser colocado na balança. Só que balança justa. Balança da justiça. Que a justiça de Deus não é cega. Oh glória. A justiça de Deus não é cega. A justiça de Deus é a única justiça justa, onde cada um será julgado pelo que propriamente fez. E não vai haver nenhuma falsa acusação. Não haverá nenhum falso testemunho. Não haverá nenhuma mentira. Porque cada qual será julgado conforme as suas obras, sejam boas ou sejam más. E aí habita a justiça daquele que tem os olhos que são como chama de fogo. Aquele que tem os olhos que passeia e contempla toda a terra. Aquele que os seus olhos estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. É daí que provém a justiça do justo. Aquele que tem a balança na sua mão. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, diante desse Deus de oportunidade, e nós, diante deste Deus justo,
E Deus, justo diante de uma humanidade ingrata, Ele tem dado oportunidade. Ele tem tirado da escravidão. Assim como esse povo hebreu, estava sofrendo na mão de Faraó, na mão do Egito, sendo escravo, sendo açoitado, comendo pepino, cebola e alho. Mas a ingratidão humana é tão grande que diante do maná eles disseram que era melhor ter ficado no Egito comendo cebola, alho e pepino. Ingratidão é lógico que não é. Mas o povo é ingrato. E essa ingratidão ela potencializa no seu pioramento quando é diante de Deus, o Deus da vida, o Deus criador, o Deus provedor, o Deus de amor incomparável, insondável, o Deus da paz que excede a todo entendimento. E muitos nos dias de hoje, não somente na antiguidade, que com as suas próprias ações, não apenas ingratidão de palavras, ou da falta da palavra de gratidão, mas muitos que se mostram a sua total ingratidão em vida, em ações, em maldades, em perversidades, em iniquidades, em pecados, em abominações horríveis e nojentas. Aí o ser humano consegue sobrenaturalmente mostrar a sua total ingratidão diante de Deus e diante da vida. Mas quem teria a obrigação de ser mais gratos a Deus? O tal do Israel. Não se limita apenas às fronteiras geopolíticas e geográficas do Israel, do mapa mundi, da localização. Não. O Israel na qual Deus fez grandes maravilhas, porque na hora de fazer o que eles querem, eles souberam cantar e louvar a Deus. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. É só na hora da conveniência que o tal do Israel louva a Deus. Mas eles declaram e confessam e concordam que grandes coisas Deus fez a eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas o ingrato, ele só fica alegre no momento que Deus dá o que eles querem. Tá, e a reciprocidade fica aonde? Em lugar nenhum, porque não existe. Do ser humano para com Deus, não existe. Deus faz muitas coisas e Deus não abarganha, porque Deus não é corrupto. Mas Deus esperaria uma certa reciprocidade entre nós. Deus nos faz o bem e nós deveríamos devolver o bem que Deus espera. Mas não. Nós devolvemos o mal. Tanto o Israel dessa época, do profeta Miqueias, do Antigo Testamento, povo hebreu, não é povo israelense negativo, é povo israelita. Porque o israelense, hoje você está vendo aí na notícia aí, o, entre aspas, povo de Deus, o que eles estão fazendo, né? Pois é a falta de evangelho total. Mas aqui o Israel dessa época, o povo hebreu, que viu Deus, os milagres de Deus, viveu a providência de Deus, viveu o grande milagre da libertação, e sendo como sempre foram, e é possível que nunca mudem. Mas aí foi o milagre de Deus e nós cremos que Deus faz milagre. Mas e nós? Nós que não éramos o Israel, nós que segundo o Evangelho fomos enxertados na videira, porque não éramos o povo, mas nos tornamos um povo por conta da rejeição do povo na qual Deus escolheu. Aí nós fomos enxertados e nos tornamos o Israel, mas não o Israel dos israelenses ou dos israelitas, mas o Israel espiritual. Hoje nós somos o Israel espiritual. Então, da mesma forma que fomos enxertados na videira,
Deus requer de nós aquilo que Deus requeriria deste povo original, provindo dos hebreus, na qual Deus tinha promessa e a gente ainda crê que ainda tem. Mas a mesma promessa se estendeu a nós e hoje, especialmente nós brasileiros, temos esta oportunidade dada pelo próprio Deus de sermos o Israel espiritual e possuirmos, estarmos em posse da palavra de Deus para aprendermos e não apenas sermos alunos, não, mas sermos praticantes das orientações de Deus. E aqui o Senhor está trazendo uma palavra dura para um povo desobediente e ingrato. Contenda do Senhor com seu povo. Ou seja, Deus contendendo com seu próprio povo. E Deus não faz nada aleatório. Deus não faz nada sem motivos. Deus não permite nada sem um motivo. As maldades de Israel diante de um Deus bom, Deus não terá compaixão. Tá vendo? E aqui no decorrer da palavra, Deus vai falando com o seu povo. Deus faz o povo lembrar de que foi Ele que tirou o povo. Não foram os balaíns. Não foi o bezerro de ouro como um dia eles fizeram para irritar o Senhor. Não, foi Deus. Foi o próprio Deus. Mas aí, o que o povo faz? Idolatria. Reconhece outros deuses que não são deuses e tiram a glória daquele que merece. Ou seja, louvor ao diabo e não louvor a um Deus altíssimo e maravilhoso e amoroso. Tá vendo, irmãos? E aqui é um julgamento. Miqueias capítulo 6. E eu gosto muito de lembrar também de Malaquias, onde todo o livro de Malaquias é pouco pregado sobre isso, mas ali no livro de Malaquias também são juízos de Deus diante do povo hebreu, do povo, como é que fala? Meu Deus, deu branco aqui, povo do Israel, né? Do Israel, povo israelita. E aqui em Miqueias 6 é um julgamento divino, onde Deus acusa Israel de ingratidão e de ritualismo vazio. Ritualismo vazio. Você conhece algum lugar que fazem os seus rituais vazios apenas para cumprir agendas? Fazem suas obras, mas sem a aplicação dos seus corações? Apenas ritualismos diante de algo que já está no coração, a ingratidão. E aqui, irmãos, é um julgamento de Deus, contrastando sacrifícios superficiais. Tá vendo? Um contraste entre sacrifícios superficiais com a verdadeira adoração. E aqui Deus declara, no versículo 6 e 8, que Deus não deseja rituais materiais, mas sim que o seu povo pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. Versículo 6 ao 8. Veja só. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos e o bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Superficialidades, irmãos. Você sabe muito bem o que Deus, através da boca do profeta, qual foi o profeta, meu Deus? O profeta lá, o profeta Samuel, falou ao rei Saul, diante da desobediência do rei Saul, a pergunta é enfática: Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício. Mesma coisa aqui. Ou seja, uma adoração superficial, achando que Deus é corrupto
e achando que Deus é Deus de barganha. Negativo. E do versículo 1 ao 5, Tribunal de Deus, onde Deus convoca os montes como testemunhas em um processo contra o seu povo. Ele relembra suas ações libertadoras, saída do Egito, e aquela proteção de números contra Balaão, e questiona por que o seu povo se afastou dele. É engraçado que o povo não vai ter uma resposta. Se perguntar por que alguém se afastou de Deus, é porque o irmão isso, é porque eu não me agradar do Senhor, é porque o pastor não sei o que, tava na praia de sunguinha, é que não sei o que, tava bebendo cachaça no boteco, né? Aí o pessoal vai dar essas desculpas aí, que não são desculpas nem justificativas. E no versículo 6 ao 8, como eu disse, que é o que agrada a Deus, o povo pergunta se deve oferecer milhar de carneiro, ou até os primogênitos, que são sacrifícios externos. Não é só o sacrifício externo que Deus quer, porque é que nem uma pessoa uma vez foi me procurar, pastor Fábio, ora por mim, faz um propósito aí, o que Deus falar, você me fala, me entrega. Falei, irmão, mas qual que é a situação? É pelo meu casamento. O diabo tá querendo destruir meu casamento. Falei, é mesmo, irmão? Que coisa, hein? Rapaz, o diabo tá, né, só tem você entendi, irmão, só tem você na terra, o diabo tá de olho em você, né? Tá, é só seu casamento que o diabo quer destruir, então explica pra mim, irmão, como que é as coisas. Não, pastor, eu sei que você é homem de Deus, ora aí por mim. E quando Deus te der uma resposta, você me manda a resposta. Aí você já me fala quanto que é o propósito que eu tenho que fazer. Eu falei, peraí, irmão, calma aí. Pausa, calma, muita calma. Como assim, quanto que é o propósito? Você tá de brincadeira com a minha cara, isso chega a ser uma ofensa contra mim. Você acha que eu tô servindo a Deus por dinheiro? Por voto, por propósito? Negativo, mano, você me conhece, você fala um negócio desse aí? Chega a ser uma ofensa pra mim, não. Fica com o seu dinheiro aí, tá bom? E até porque não tô precisando. Porque Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. Você quer fazer uma oferta, quer fazer uma doação, é totalmente diferente, mas nessa situação eu não posso aceitar. Você lembra lá de Eliseu diante de Naamã? Eliseu não aceitou os presentes de Naamã, porque não foi ele que fez o milagre, foi Deus. Tá vendo? Então nós temos o direito de não aceitar, receber pelo aquilo que a gente faz diante do Senhor. Se quiser presentear é outra história, quiser doar outra história, mas não, fica com seu dinheirinho, mas não se preocupa não que a gente vai orar e quando Deus responder a gente entra em contato novamente. Tá bom, ela mandou essa mensagem numa tarde, eu orei na madrugada e nessa primeira madrugada Deus respondeu. Quando foi no outro dia, pela manhã, mandei a resposta. A irmã respondeu, ô glória, o pastor já tem a resposta? Tenho. Pode mandar, entrega tudo, não me oculte nada. Eu falei, ih, rapaz, você falou, você devia ter pensado no que falou, não, porque agora eu vou ter que entregar tudo mesmo. Bom, aí falei, irmã, Deus me mostrou aqui, irmã. Primeiro você tá com problema de Adão e Eva. Qual? Põe a culpa no diabo. Porque muitas vezes você não quer assumir os seus erros. É mais fácil colocar a culpa no marido ou no diabo, não é verdade? Deus mostrou pra mim aqui. O diabo quer destruir, quer. Mas a culpa é de quem? Você diz que a culpa é do marido, que tá usando droga? Também. Mas e a sua culpa? Onde fica? Ou você é santinha? Santinha. Como diz o ditado do pau oco. Você não falou pra mim entregar tudo? Eu vou entregar tudo, não se preocupe. Tudo bem, não tô tirando a parcela de culpa do teu marido. E nem muito menos a parcela de culpa do diabo. Mas e a tua? Não foi você que pediu ajuda? Não é você que quer que Deus restaure o seu casamento? Mas parte dessa restauração tá na tua mão. Pastor, o que tem que fazer então? Primeiro, irmão, se você quiser seu casamento restaurado, você vai ter que sair da rede social. E a irmã deu aquele silêncio. Pelo jeito não gostou. Pastor, Facebook, você vai ter que abolir da tua vida. Por quê? O que adianta você querer ter um casamento bom, sadio, falando mal do teu marido na rede social? Isso chama-se fofoca. E o cristão verdadeiro, ele odeia a fofoca e a falsidade, tá bom? Então, primeiro passo, você perguntou o que tem que fazer. Primeiro, eu falei pra você o que não deve ser feito, dar dinheiro.
o profeta. Porque não se compra profeta para ouvir o que quer não, tá bom? Se você tá acostumada com isso, vai pedir ajuda para eles. Mas eu já vou te adiantar que não vai resolver nada, tá bom? Então tá aqui, ó. Primeiro você vai ter que largar a rede social e você vai ter que buscar o Senhor e vai ter que começar a adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade, tá bom, irmão? Ah, é isso, tá bom. Ah, tá bom, pastor, peraí, tá tocando a campanha aqui, deixa eu ver aqui quem é. Já eu volto a falar com o senhor, tá bom, desligou. Já fazem décadas, irmão. A irmã, eu acho que pegou, foi lá no Elon Musk lá, pegou aquele foguete, se é que tinha naquela época, foi lá pra Marte, deve estar lá morando lá. Nunca mais apareceu. Esses tempos aí, ó, no final do ano passado, chegou a notícia que o casamento terminou, cada qual pro seu lado. É ruim demais, né, irmão? Eu teria mais detalhe aqui, mas não, né? Senão, com o risco de eu estar praticando a fofoca aqui, mas só fica pior, irmão. Só fica pior. Por quê? Pessoal de igreja, frequenta a igreja, pega microfone, canta, participa do grupo dos farão, ironicamente das irmãs, do departamento das irmãs, é tudo superficialidade, tudo ministério. Marta, você tá fazendo muita coisa, Marta, muita coisa superficial, Marta, seu coração não tá indo não, Marta, desperta tu que dorme, Marta, é a religião de Marta, sacrifícios cansativos, trabalha, frequenta, limpa, prega, ensina, mas não aprende nada e não produz nada. Aleluia, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe e afastado de mim. Por que me chamais Senhor, Senhor, você não faz o que eu mando? Lucas capítulo 6, versículo 46. Ou seja, irmãos, mesma figura do povo desta época de Miqueias capítulo 6. Superficialidades ritualistas, ritualismos superficiais. Olhe para você, olhe para a igreja que você frequenta, olhe para a comunidade, olhe para a denominação, olhe para o seu estilo de vida como adorador ou pseudo-adorador de Deus. Então, não. E aí? Será que nós estamos nesse tribunal também, no dia de hoje? Será que Deus está convocando os montes como testemunha contra nós? Embora nós saibamos e muitas vezes dizemos de forma romântica que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas e aí, não é suficiente. Da boca para fora, até o papagaio fala. Mas e a nossa vida, nosso interior, nosso coração, nossos membros, nossas entranhas, como é que estão? Será que nosso caminhar, nosso procedimento louva e glorifica mesmo o nome do Senhor? Será que nossas maldades não se exteriorizam em ações, em palavras, em digitações no zap, na rede social? E aí, nossas corrupções, nossos furtos, nossas espertezas de espertalhões? Então, e agora? Porque falar do povo dessa época do profeta Miqueias é fácil, mas e a aplicação prática para os dias de hoje? E o povo aqui, nessa época aqui, irônico do profeta, como hoje em dia também, o povo irônico, que tapa o sol com a peneira, fazendo de conta que está tudo bem. E aqui no versículo 6 ao 8, o povo ainda pergunta se deve oferecer milhares de carneiro, ou até os primogênitos. E o Miqueias responde que Deus exige atitudes do coração e conduta. Atitudes do coração e conduta de vida, não apenas rituais. Agir com retidão, com equidade, não o contrário, a iniquidade. Agir com retidão e equidade e defender os pobres, órfãos na sociedade. Amar a misericórdia, ter prazer em ser bondoso, compassivo e fiel. Aleluia. Indo além da obrigação. Porque é o que eu digo. Aquele que faz ou aquela que faz apenas o que é mandado
é servo inútil, diz a palavra. Andar humildemente com Deus, viver em dependência de Deus, reconhecendo suas limitações e seguindo a vontade de Deus. Quantos têm seguido a vontade dos homens? Porque tem gente, irmãos, que não consegue ter controle sobre a sua própria vida. Tem gente que não consegue viver nem a sua própria vontade. Aí vive fazendo a vontade dos outros. É lamentável. Tem gente que vive em função da vontade do outro, que não está alinhado à vontade de Deus. Se tivesse alinhado à vontade de Deus, à vontade dos outros, seria até bom. Mas não. Deixa de fazer a vontade de Deus. Deixa de fazer a própria vontade para seguir e viver fazendo a vontade dos outros. Meu Deus. E do versículo 9 ao 16 vem o veredito. Deus condena a desonestidade, balanças falsas. Você conhece algum crente desonesto? Espertinho? Tá cheio, né? Fala a verdade. Será que não é eu não? Ou será que é você? Cheio de gente, crente desonesta. E Deus também condena a violência. Tá cheio de crente violento. E lá no púlpito ou na membresia é todo simpatiquinho. Abre até a porta para as irmãs passar. Fala bom dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor Jesus, né? Mas é alguém violento, é alguém violenta, é irmã com um coque amarrado na cabeça, a saiona arrastando no chão, onde ela passa fica até mais limpo, porque aquela paneira velha passando lá no chão, mas chega em casa, bate nos filhos, grita com todo mundo, e ainda ao fundo, música de crente. Violência, Deus condenando, e contra também a idolatria, citando Honre e Acabe. Acabe que tinha aquela demônia na qual ele escolheu para casar, chamada Jezabel. Tá vendo? Aí o povo prefere ouvir a voz dos líderes desobedientes. Esse tal de Honre e o rei Acabe, desobedientes, rebeldes com Deus. E, meu Deus, tá vendo? Tornou-se idolatria. Muitos acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão fazendo a vontade do homem, viu? Quando não, fazendo a vontade do próprio capeta. Aí fica péssimo, né? É um engano, por quê? É a conveniência. Não, irmão, peraí. Tem que respeitar o líder. Tem que respeitar o ungido. Não pode tocar no ungido. Mas eu não sou robô. Até porque se Deus quisesse um povo robotizado, ele teria feito. Sem cérebro e sem capacidade de escolha. Tá bom? Aí o povo fica aí na idolatria. E não adianta vir falar só dos católicos. Bom? Porque os católicos ainda têm uma vantagem. Escandalize se quiser. O católico pelo menos adora ali a imagem de alguém que já morreu. E pior é quando alguém idolatra alguém que ainda está vivo no planeta Terra. Aí piorou, né, não? E aí, fala sério. Porque falar dos outros é fácil, né? Mas olhar para si mesmo, quem é que faz isso? Aí Deus está condenando aqui a desonestidade, a violência e a idolatria. Consequentemente, que o povo sofreria fome, colheitas perdidas e vergonha. Aleluia. E aqui está. Tanto o Israel espiritual, ou também o tal do Israel lá também, ó. Porque você acha que Deus não está vendo, não? Deus não está vendo, não, a maldade do povo? Não, irmão? Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos, versículo 11? Porque os seus ricos estão cheios de violência. Ricos, devia ser gratos a Deus, que está cheio de violência. E os seus habitantes falam mentiras. E a gente sabe que quem fala mentira é filho do diabo.
Em alto e bom som, quem gosta e ama e pratica a mentira é filho do capeta. E a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, diz o Senhor, eu também te enfraquecerei. Isso, irmão. Ô glória. Fala de Deus não vem vazia não, irmão, nem vem à toa não. Assim eu te enfraquecerei, ferindo-te. Quem é que vai ferir Deus? Aí vem o ai. Ai, 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 viu? Imagina o ai de Deus, deve doer, não? Ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerá, mas não se fartará. E a tua humilhação, olha que coisa horrorosa, estará no meio de ti. Removerá, mas não se livrará, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semeará, mas não vai colher. Pisará azeitona, mas não vai aproveitar o azeite. E vai amassar a uva, mas não vai beber vinho. Porque se observam os estatutos da idolatria, tá vendo? Desse tal de honra aqui da casa de Acabe. Em vez de ouvir as minhas palavras, vocês ficam ouvindo a palavra dos endemoniados. E que falam e têm aparência de caridade e de piedade, mas são tudo mentirosos. Vós andai no conselho deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assombro. Assim trarei sobre vós a vergonha do meu povo. Pronto. Ô glória. Tá vendo, irmão? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá vendo como você muda o entendimento? Misericórdia, né? Eu vou começar a orar. Deus promete só coisa boa pra mim, tá bom? Mas não é assim não, irmão. Depende. Depende do que a gente vai fazer. Pôr a culpa em Deus? Sendo que muitas vezes a gente não assume. Tô falando pra alguém ficar aqui com sentimento de culpa. Daí o evangelho da graça e o evangelho da salvação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, disse Jesus. E João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos para que viva e não morra, porque Deus não tem prazer na morte de quem morre, mas que viva. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ainda tem chance, porque enquanto há vida, há esperança. Arrepende-te e viva decentemente diante de Deus. Amém? Glória a Deus, irmão. Encerra aqui e que Deus te abençoe. Vamos ouvir mais uma canção. Já eu volto pra gente encerrar. Ouça e divulgue. Rádio do Rei. Deus não é culpado se alguma coisa deu errado. Não é culpado se alguém que eu amo se afasta. O desemprego não é falha do governo seu. Difícil ou não, nada foge do controle de Deus. Deus das alturas, por que não também ser Deus dos vales? Deus da saúde e também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda é tudo, pra sempre tudo. Tudo que acontecer só coopera para o bem dos que amam esse Deus, grande Deus. Ele manifesta o céu antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Viverei paz que excede todo entendimento.
culpado se a figueira não floresceu. Não é culpado se na vide nenhum fruto deu. O que eu colho são sementes que um dia plantei, mas a provisão é um presente que da graça ganhei. Deus das alturas, por que não também ser Deus dos vales? Deus da saúde e também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda tudo. Pra sempre tudo que acontecer só coopera para o bem dos que amam esse Deus, grande Deus. Ele manifesta o céu antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Viverei plena paz que excede todo entendimento. Plena paz que excede todo entendimento. Tudo que acontecer só coopera para o bem dos que amam esse Deus. Ele manifesta o céu antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Plena paz que excede todo entendimento. A oração é a chave da vitória. Vamos orar? Vamos orar? Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, por o Senhor falar conosco. A tua palavra nos afirma dizendo que o Senhor ama o Filho e o Pai repreende o Filho que ama. Meu Deus, se porventura ficamos tristes, meu Deus, com esta palavra, que essa tristeza, meu Deus, se transforme em alegria, porque a palavra no princípio ela produz uma certa tristeza, depois dá frutos de justiça e de alegria, para que nós sejamos honestos conosco mesmo e voltemos à tua presença da forma que lhe agrade. Pai querido amado, peço tua bênção sobre minha vida, minha esposa, minha família, a família dela. Peço tua bênção, meu Deus, sobre o irmão, sobre a irmã, sobre cada ouvinte, cada telespectador, ao redor, meu Pai da face da terra, pedindo tua bênção, meu Deus, a todos, sem exceção, meu Deus, da mesma forma que a tua graça se estende a todo ser vivente, também, meu Deus amado, que a tua bênção seja sobre todos. Meu Deus amado, que através do teu Santo Espírito continua, meu Deus amado, a tua graça sobre nós, para que assim, meu Deus, venhamos decidir e escolher estarmos na tua presença, escolher os teus caminhos. Pai querido amado, continua nos ajudando, para que no final de tudo se cumpra a tua palavra quando ela diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai querido santo, peço, continua abençoando, no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Do teu reino é o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Onde você estiver, se puder, erga tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, a presença e a ajuda do Santo Espírito de Deus seja conosco e convosco, não somente hoje, mas seja para todos sempre. Todos que creem dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Que Jesus te faça feliz. Até a próxima. Com você e sua família. Rádio do Rei. Programa Alguém Se Importa com Você. Na dor e na aflição, alguém se importa com você. Na tribulação, alguém se importa. Verteu no Calvário, no alto do Golgotá. Jesus se importa com você. Termina agora o programa Alguém Se Importa com Você.